Essa aula vai abordar conceitos e características sobre poder e dominação, que apesar de muita gente achar que é a mesma coisa, mas existe uma diferenciação sutil aí sobre o que seja poder e o que seja a dominação. Então, esses dois termos aí só existem nas sociedades estratificadas. Basicamente, todas as sociedades têm uma certa estratificação, mas as sociedades fortemente estratificadas têm essa tendência de uns dominarem os outros ou de um ter mais poder do que os outros. Inclusive em sociedades socialistas existe o conceito de dominação dos comunistas, o Partido Comunista, sobre o resto da sociedade. E em sociedades capitalistas existe a hierarquia em que o poder está nas mãos daquele que tem um melhor status social. Justamente status social, que é a posição ocupada pelo indivíduo naquele espaço social. Que posição é essa? Uma posição de importância, posição que a sociedade julgue ser mais importante do que as outras. Então, de acordo com essa importância e posição social, o indivíduo vai ter menor ou maior poder sobre os demais dentro daquela sociedade. Então, os indivíduos que compõem a sociedade não se relacionam nem se distribuem de um modo homogêneo. Cada status daqueles indivíduos vai se relacionar e vai se distribuir dentro daquele próprio estrato social que ele faz parte. Uma pessoa que está em um status mais elevado, como por exemplo um médico aqui no Brasil, é reconhecidamente pela sociedade tem um status mais elevado, o que faz dele ter uma posição de destaque na sociedade. E, geralmente ele não se relaciona com pessoas que estão morando em uma favela, por exemplo, visto que a posição social de cada um é muito diferente. Então não há nenhuma relação, a não ser aquela que o favelado vá para o hospital público e seja atendido pelo médico, mas nenhum tipo de relação interpessoal haverá entre esses dois elementos aí na sociedade. A posição social que cada indivíduo ocupa implica também em relação a direitos e deveres, conforme o valor que lhe é conferido dentro daquela sociedade. Nossa sociedade brasileira, por exemplo, tem a lei para determinar que todos os indivíduos são iguais em direitos e deveres. Porém, na prática, a própria sociedade impõe direitos e deveres diferentes de acordo com a posição social de determinada pessoa dentro daquela organização. A sociedade é que dá. A sociedade é que dá direito a passar, por exemplo, em determinado evento, entrar em determinado evento que a sociedade mais inferior, dita inferior, não teria esse direito. Em shoppings, em lojas, etc., uma pessoa de classe mais baixa, quando entra, todo mundo já fica de olho. Então, a sociedade confere esse valor conforme a posição social que os indivíduos têm. Em sociedades em que a hierarquia é mais legalizada, como por exemplo na Índia, com a sociedade de castas, esses direitos e deveres são impostos pela própria política e a sociedade acata e estimula também esse tipo de atividade. O status é um lugar simbólico que o indivíduo ocupa em um sistema de hierarquização social. É um lugar simbólico. Ele não está lá porque comprou, ou porque se elegeu, ou porque tem direito. Isso aí pode acontecer, mas dentro de uma sociedade dita igualitária como a nossa,
O status é algo que se conquista como uma celebridade, como uma pessoa que é famosa, um artista, e a partir daí ele tem alguns privilégios dentro daquela sociedade que pessoas comuns, ditas comuns, não têm. Qual a importância do status social em uma sociedade? Na sociedade, todas as nossas relações são influenciadas pelo status e papéis sociais. Então, tudo que nós fazemos é definido justamente pelo nosso papel. Se eu sou professor, então meu papel é dar aula, ensinar, é ter essa relação de ensino-aprendizagem com meus alunos. Esse é o meu papel social. E isso me dá um status também, de certa forma, dentro da sociedade, pelo cargo que me confere. Então, toda relação que um indivíduo tem de acordo com o seu papel é justamente influenciado pelo status que lhe é dado, que a sociedade lhe dá. Então, o status de um professor, que é justamente o papel que ele exerce, influencia as relações do professor, no caso, com as demais pessoas dentro de uma sociedade. É mais comum o professor se relacionar com pessoas dentro da sua categoria, dentro do seu nível intelectual, dentro da seu âmbito educacional. Pode haver relações com outras pessoas com status e papéis diferentes? Óbvio que sim, mas geralmente há essa influência. Não significa que determina que um professor só pode conversar, ter relacionamento com outro professor, não. Mas há a influência. O status social, aí sim ele determina alguma coisa. Ele influencia nossas relações, mas ele determina, como por exemplo, a conduta do indivíduo no grupo e na sociedade. É o status social que determina justamente como a pessoa deve agir no grupo da sociedade. Um juiz tem até uma própria regra de conduta que o juiz deve seguir dentro da sociedade para que ele seja aceito como juiz e para que ele não seja expulso lá do judiciário. Então, ele tem que seguir aquela determinada regra de conduta que foi determinada justamente pelo status e pelo papel social que ele tem dentro da sociedade. O status social também determina as relações sociais dentro do seu grupo. Ela influencia as relações de uma maneira geral, mas dentro do grupo determina o tipo de relação social que o indivíduo vai ter. E também ela determina o mecanismo de controle social. Veja, como assim controle social? Se dentro de uma sociedade hierarquizada existem pessoas com status e maior importância, então, teoricamente, aquelas que têm maior status e maior importância, maior papel social, ela não vai querer perder aquilo ali para outras pessoas. Então a tendência é que quem estiver acima da hierarquia social não queira cair e não queira que ninguém escale aquela escada até chegar no topo. Então, por isso criaram o mecanismo de castas na Índia, para impedir essa mobilidade social e manter quem está no poder, no controle da sociedade em cima e não permitir que ninguém suba para concorrer com eles. Status social e poder. Em sociedades estratificadas, o status é sinônimo de maior ou menor poder sobre as classes mais baixas. Então, o status também é um símbolo. Ele indica que a pessoa tem mais ou menos poder de acordo com a classe social. Mesmo em sociedades igualitárias, o status indica maior ou menor poder. Como, por exemplo, um médico, um advogado, um prefeito, um vereador, governador. Sempre vai haver aquela pessoa que tenha determinada poder
seja ele qual for, dentro da sociedade. Por exemplo, um digital influencer, ele é uma pessoa famosa, ele tem um status social alto, porque ele tem um vasto conhecimento. Além disso, geralmente eles têm um poder financeiro grande. E sendo assim, ele tem o poder de influenciar, o nome já está dizendo, digital influencer. Então ele tem poder de influenciar outras pessoas. Então, o status dele de estar lá na internet, conversando, determinando o comportamento de outras pessoas, lhe dá o sinônimo de poder. Como diz o sociólogo americano Amos Howley, todo ato social é um exercício de poder, toda relação social é uma equação de poder e todo grupo ou sistema social é uma organização de poder. Então, na medida que existe ato social, relação social ou grupo ou sistema social, existe aí o poder envolvido. Para Weber, a finalidade ideal da ação política é a instituição e a perpetuação do poder, que é a probabilidade de impor a própria vontade dentro de uma relação social. Então Weber dizia isso, que conceituou o poder como a probabilidade de impor a sua própria vontade. Então, se eu tenho eu quero alguma coisa, eu quero que a sociedade ou alguém faça aquilo que eu desejo, a minha vontade, então eu vou tentar impor. Então há uma probabilidade daquela minha imposição se concretize dentro da relação social. Então isso é poder segundo Weber. E Weber diz também que domínio é a probabilidade de encontrar obediência dentro de um grupo em um certo mandato, ou seja, um certo mando. A pessoa manda, significa que seja um mandato político, mas a pessoa manda e aquele grupo obedece. Então, enquanto poder é a probabilidade de impor a minha vontade, domínio é a probabilidade de outras pessoas me obedecerem. Então, existe uma diferenciação entre poder e domínio segundo Weber. O poder não é uma substância, não é tangível. A gente não pega no poder, pois ele não é uma coisa. Você não pode medir o poder com nenhum aparelho, e sim observando como é aquela relação de um indivíduo com os demais membros da sociedade. Portanto, não é algo que se tem ou se não tem. Você não nasce com poder e você não adquire o poder. Você não tem, você não pode ter o poder. Mas o poder é um exercício, então você pode exercer o poder. É um ato, você atua de forma a impor a sua vontade, exercendo o poder. Então você a realiza quando o ato é concretizado. Então poder é essa realização da sua vontade. Então você exercita o poder. Como por exemplo, quando o professor está em sala de aula, ele exercita o poder de manter a sala em ordem, em silêncio na hora da aula. Isso, porém, é uma probabilidade de que essa vontade seja atingida. Não significa necessariamente que toda a vontade será atingida, visto que tem um ou outro que vai se exaltar e querer atrapalhar um pouquinho. Mas existe essa probabilidade e essa vontade de manter a sala em ordem. Para realizar esse ato de poder, existem alguns privilégios que o professor tem com o seu status de colocar o aluno para a diretoria, reduzir a pontuação do aluno, conversar com os pais do elemento. Então há várias possibilidades de tentar manter a ordem dentro de uma sala. Isso é um exercício, ato de poder quando ele é realizado. E para isso, qualquer indivíduo utiliza os elementos que ele tem em suas mãos. Como eu falei, o professor tem aquele elemento de mandar o aluno para a diretoria, tirar da sala, chamar os pais. Então isso é para ele exercer
Poder, ele precisa dos elementos que ele tenha, não é só o status que lhe dá poder, mas sim os elementos. Um dos elementos é a coerção, o outro é a influência. Então, a coerção é o ato de obrigar pela força ou pela imposição que façam aquilo que se deseje. De que forma você pode coagir uma pessoa? Pela força, você tem força física, pela força de alguma arma, por exemplo, é muito comum, né, nas sociedades subdesenvolvidas a criminalidade obrigar o indivíduo a lhe passar seus pertences pela arma, pela força, né, em escolas em que tem aqueles valentões, ele obriga o mais fraco a lhe dar dinheiro, a fazer o que ele manda. Ou por imposição, justamente por, por não temer aqueles que falam mais baixo, por falar mais alto e por impor a sua vontade. Então isso é coerção, obrigar os outros a fazer aquilo que você quer. E por influência, que é fazer com que os outros sejam como se fosse por vontade própria, por persuasão. Então isso é mais uma questão de ter domínio da linguagem, ele ter carisma, ter força de convencer a pessoa a fazer o que ele quer, fazer com que os outros façam aquilo à sua vontade, sem precisar impor, sem precisar de força ou ameaça. Simplesmente conversando, a pessoa vai, através do poder da influência, através do elemento da influência, vai fazer com que a pessoa faça aquilo. É muito comum na escola também ter aquela pessoa mais conhecida, tem mais poder de convencer os outros, e os outros fazem a vontade da pessoa somente pela conversa, pelo bate-papo, pela amizade. Para isso se precisa de recursos. Recursos pelo qual vão ser utilizados para se alcançar aquilo que quer. São os recursos do poder, que é tudo aquilo que nos dá condição de que faça a nossa vontade. Tudo que ser usado para obrigar de forma coercitiva ou obrigar de maneira de influenciar a outra pessoa a fazer a sua vontade. Certo? Então, recursos como, por exemplo, o domínio da oratória para convencer a pessoa a fazer, ou o próprio uso da força ou da ameaça. São recursos do poder. Esses recursos têm quem tem mais poder é aquele que tem mais recurso. Então, quanto mais recurso você tiver, mais poder terá. Né? Quanto maiores são os recursos de alguém, a gente vai citar aqui quais são esses recursos, maior é a capacidade de fazer valer a sua vontade. Quanto mais recursos o indivíduo tiver, maior a capacidade de mandar. Não basta possuir os recursos também. Mesmo que você tenha muitos recursos de poder, mas não basta apenas possuí-los, pois também depende da vontade de usá-los. Então, eu posso ter vários recursos, mas não quero usar esses recursos, então eu não vou exercer o poder. Eu tenho os recursos, mas não preciso exercê-lo, ou não quero exercer o poder. E também da capacidade de usá-los. Então tem que saber utilizar esses recursos de poder e dominação para fazer valer a sua vontade. Tem que saber utilizá-los da maneira certa e na hora certa. Os recursos de poder são o econômico, justamente o poder aquisitivo, o dinheiro, ter posses. Então, quem tem poder aquisitivo, quem tem mais dinheiro, justamente tem mais poder. Ele pode mandar fazer coisas, pode obrigar as pessoas a fazerem coisas, pode comprar pessoas para que façam alguma coisa. Então, isso é exercício de poder. O recurso simbólico, que é em relação à imagem pessoal, a informação que a pessoa tem, conhecimento, posição ocupada em determinada organização. Então, uma imagem pessoal, como por exemplo a imagem do Papa. Então, ele tem um recurso simbólico de convencer a sociedade católica dos desejos da Igreja. Então, isso é um exemplo de recurso simbólico para
ter poder dentro de uma sociedade, ter poder de informação, como por exemplo a mídia tem a informação e ela pode usá-la da forma como quiser, seja manipulando ou seja contando a verdade. Poder do conhecimento, que justamente o poder dos médicos que tem o conhecimento em relação às doenças e ele tem o poder de fazer o doente ser curado ou não. Em muitos casos acontece do médico ficar atrasando a cura do indivíduo apenas para tomar dinheiro dele. Então isso também é uma forma simbólica de poder. O recurso também pode ser subjetivo, em relação a qualidades pessoais, a competência, carisma, qualidades pessoais como qualidades físicas, beleza ou aspecto, vamos dizer assim, atlético, competência naquilo que faz, competência na sua profissão, naquilo que, na sua posição dentro da sociedade, também em relação ao carisma, a forma de convencer de uma maneira carismática a pessoa a realizar a vontade. Então, isso é recurso subjetivo do poder. E por último, o recurso, que é um dos piores, né, o pior, que é o coercitivo, é justamente o poder militar, que é o poder das armas, de coagir as pessoas, obrigá-la a fazer aquilo que quer. O poder de polícia também, é poder coercitivo, é coagir o elemento a parar com aquele ato criminal. Poder de censura da política e também da força física. A pessoa tem força física, é muito comum acontecer esse poder coercitivo, aliás, esse uso do recurso coercitivo dentro da violência doméstica. Quando o homem ele tem força física maior, então ele tenta obrigar a mulher a fazer o que ele quer, senão ele vai machucá-la. Então isso aí é uma forma negativa de se utilizar os recursos do poder em benefício próprio.